Vamos agora resolver a questão 6 do nível 2. 5 crianças lançaram cada uma 2 dados. A soma dos pontos obtidos nos 10 dados foi 57. Quantas crianças, no mínimo, tiraram 6 em ambos os dados? Nós vamos resolver esse problema usando uma ferramenta que eu gosto muito, que é a tabela. Na tabela eu vou colocando as minhas informações e eu vou avaliando essas informações e tirando conclusões. A gente sabe que a soma dos pontos obtidos nesses lançamentos, que são 10 dados sendo lançados por 5 crianças, cada uma lança 2, a soma desses pontos tem que dar 57. E a questão nos pergunta qual é a quantidade mínima de crianças que pode ter tirado 6 duas vezes. Então, eu vou olhar para essa tabela imaginando que o 6 tenha sido tirado o mínimo de vezes. Então, vamos imaginar que o 6 tenha sido tirado uma única vez. E na terceira coluna, eu quero avaliar qual é o máximo de pontos que eu posso obter caso o 6 tenha saído uma única vez. Bom, para chegar ao valor máximo, a soma maior possível aqui, eu tenho que imaginar que os outros lançamentos todos foram iguais a 5, para que eu atinja o máximo. Por isso que eu coloquei o 5 aqui. Então, se são 10 dados e um eu estou admitindo que deu resultado 6, os outros 9 devem dar resultado 5 para que eu atinja o máximo possível. Agora vamos ver que máximo é esse. 9 vezes 5, 45. 1 vezes 6, 6. 45 com 6, isso vai dar 51, que está longe dos 57 pontos. Então, a minha conclusão é que é impossível atingir os 57 pontos tendo apenas um resultado igual a 6. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos então imaginar que houve um resultado a mais para o 6. Isso quer dizer que aqui eu preciso diminuir para 8, porque afinal de contas são 10 lançamentos. Vamos ver o que acontece agora com o valor máximo possível. 8 vezes 5 dá 40. 2 vezes 6 dá 12. 40 mais 12 dá 52. Conclusão, também não é possível chegar aos 57 com apenas 2 resultados iguais a 6. Se você mantiver a construção da tabela, acrescentando cada vez um resultado ao 6 e retirando do 5, a sua tabela vai avançando aqui no valor máximo de 1 em 1, para 53, 54, 55 e 56. Então, eu vou agora para a parte final, aumentar de 6 para 7, os resultados iguais a 6. Naturalmente, aqui eu preciso diminuir para 3. Perceba que com 7 resultados iguais a 6 e 3 resultados iguais a 5, se você fizer 7 vezes 6 e 3 vezes 5 somar, você finalmente atingirá o 57. O que a gente vai fazer a partir de agora é usar o raciocínio lógico. Eu até posso aumentar de 7 para 8, imaginar que o 6 vai aparecer 8 vezes e ainda assim atingir uma soma de pontos igual a 57. Basta que eu ajuste os resultados dos outros 2 lançamentos, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o 6 apareça um número mínimo de vezes. E o que a gente concluiu aqui na tabela é que para atingir a soma de pontos igual a 57, o 6 deve aparecer no mínimo 7 vezes. Mas nós ainda não respondemos a pergunta, porque a pergunta é qual é a quantidade mínima de crianças que deve tirar 6 duas vezes nos seus 2 lançamentos. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar as 5 crianças aqui, vou representá-las pelas letras A, B, C, D e E. E agora eu vou começar a distribuir esses 7 resultados por aquelas 5 crianças. Uma das maneiras de fazer isso é assim, ó. O que eu estou dizendo com isso? Que a primeira criança obteve 6 duas vezes, que a segunda criança obteve 6 duas vezes, a terceira idem, a quarta obteve apenas um 6 e o E não obteve o 6. Por que eu fiz isso? Porque 2 mais 2 mais 2 mais 1 são os 7 lançamentos que você vê aqui.
Mas isso não responde à minha pergunta, porque eu quero que ali apareça um número mínimo de crianças com essas dobradinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esses 7 resultados de uma maneira mais espaçada. Eu vou fazer assim, ó. Vamos imaginar que eu tenha este aqui obtendo 2 lançamentos, esse aqui obtendo 2 lançamentos, 1, 1 e 1. Perceba que aqui eu também tenho 2, 4, 5, 6, 7 resultados iguais a 6. E lá eu tenho uma quantidade menor de crianças tirando dupla de 6. Vamos então recapitular o que a gente já concluiu. É possível que 3 crianças tenham tirado dupla de 6? Sim. É possível que apenas 2 crianças tenham tirado dupla de 6? Sim. A minha pergunta agora é, será que é possível apenas uma criança tirar dupla de 6? Vamos ver. Vamos admitir que apenas essa aqui tenha tirado uma dupla de 6. Eu tenho outros 5 resultados para distribuir por aqui. E dessa forma, se eu fizer assim, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 lançamentos iguais a 6, mas eu não completo os 7. Para poder completar os 7, eu vou ter que admitir que uma outra criança tire o 6 2 vezes. Então, isso mostra que o mínimo de crianças que pode ter tirado dupla de 6 é 2.